Chegando pelo solo, eles são inimigos invisíveis das produtividades. Atacando em diversas culturas, você, produtor, tem que tomar cuidado com os nematóides. O nematóide sempre foi um bicho que esteve no solo desde sempre, né? E com o tempo, com a agricultura trabalhando, evoluindo, o que aconteceu é que esses bichos começaram a se espalhar, né? E o manejo que se fazia nas culturas começou a espalhar esse problema, né? É um bicho microscópico, então o produtor muitas vezes o produtor não vê isso no campo, né? E o que acontece é que até um certo tempo atrás ele não dava muita importância e só ia ver o problema quando realmente não tinha mais o que fazer, né? De diferentes tipos, a praga se espalha por diversos plantios, chegando a causar 35 bilhões de reais em prejuízos por ano no Brasil. Hoje, as principais espécies no Brasil são os meloidógenes, né, que é os nematóides de galha, aí a gente tem várias espécies, meloidógene incógnita, meloidógene javanica, exígua, paranaensis, que é exclusivo do café, por exemplo, né, os outros são mais generalistas, né? Pratilencos braquiurus, também muito presentes na soja, Pratilencos ea no café, Rotilencos reniformes no algodão, Heterodera glycinis na soja. Então são nematóides que atuam de diferentes formas na planta, mas que todos causam o prejuízo, né? Hoje no Brasil a gente tem grandes perdas em função dos nematóides, né? Na região sul a gente tem a predominância de algumas espécies, diferente na região do Cerrado, entre outras espécies predominam, por exemplo, meloidógene atua um pouco mais no sul e Pratilencos mais no Cerrado, né? E hoje o que a gente vê os produtores se preocupando bastante com essa praga e investindo para ter o controle e aí conseguir que a planta produza normalmente e traga rentabilidade. Sorrateiras e impossíveis de se ver a olho nu, após se instalarem nas plantas, as espécies de nematóides começam a agir com seus específicos modos de ação. O meloidógene ele é um nematóide de galha, então ele entra dentro da raiz e lá dentro da raiz a fêmea vai colocar os seus ovos e aí é o que a gente chama de galha, né? A raiz que tem ele colocando os ovos, essa raiz vai aumentar, vai ficar cheio de ovos ali, esses nematóides vão eclodir e vão acabar saindo na raiz e aí dificultando a entrada de nutrientes, a planta não consegue absorver nutrientes e muitas vezes essa planta acaba sendo prejudicada. Outros nematóides, eles fixam na raiz, mas eles não entram dentro da raiz, mas eles se fixam ali e aí eles ficam se alimentando dos exudados da planta. E da mesma forma a planta vai definhando e muitas vezes acaba até morrendo, dependendo da infestação. O manejo da praga tem evoluído ao longo dos anos. E com a chegada dos bionematicidas, os produtores começaram a ver que é essencial realizar o controle, evitando assim perdas de até 40% da produtividade. Alguns anos atrás, né, vou colocar pelo menos uma década atrás aí, essencialmente o que se fazia era o controle químico de nematóides, né? Não se dava uma grande importância aos nematóides ainda, né? Mas se fazia o controle químico em algumas áreas, que era eficiente, mas não era tão sustentável quanto o que a gente tem hoje, né? Nos últimos anos, a gente tem visto que os bionematicidas, né, formulados a partir de fungos, de bactérias benéficas aí que vão trabalhar ali em simbiose com a planta, né, protegendo a planta e outros organismos que vão direto atacar os nematóides, é o que vem moldando esse mercado hoje e é um mercado que cresce entre 20% e 25% ao ano, né, o mercado de bionematicidas. Na comparação entre os tipos de soluções existentes, a principal diferença é que, quando aplicado, o químico tem uma força total no início. Mas, com o passar do tempo, a molécula vai degradando até a hora que perde sua ação. Quando a gente aplica um biológico, a gente aplica uma certa quantidade e aí
a planta faz com que ele vá aumentando essa quantidade. Ele cria no caso dos bacilos, por exemplo, ele cria um filme na planta, onde ele protege essa planta do ataque dos nematóides. Ele não deixa que o nematóide consiga encontrar a planta, porque ele se alimenta dos resultados que a planta solta e que o nematóide vai atrás, né? Então, ela faz essa proteção da planta, no caso dos bacilos. Outros produtos, como fungos, por exemplo, eles atacam diretamente o nematóide. E aí cada fungo tem um modo de ação, né? Alguns atacam ovos, outros prendem o nematóide como se fosse numa armadilha. Esse nematóide acaba morrendo por falta de comida realmente. As tecnologias nascem bem antes de chegarem ao campo. É dentro de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que, desde o processo de validação de uma molécula, os produtos são testados em ambientes controlados que simulam umidade, temperatura e fotoperíodo de uma planta, gerando o máximo de resultados e dando agilidade ao processo. Mas se engana quem pensa que sempre foi assim. Toda essa parte científica também passou por uma grande mudança ao longo do tempo. Essa evolução ela caminha a passos muito largos, né? Então, hoje você tem a possibilidade não só de analisar um nematóide no microscópio, numa lupa, mas fazer até uma análise de PCR para ir ao nível de raça, fazer uma análise genética dele. Então a gente pode chegar a um nível muito mais preciso. Isso não acontecia há alguns anos atrás. Então essas tecnologias evoluíram muito, se tornaram mais baratas para serem aplicadas, e no fim das contas isso aí vai fazer o nosso processo ser mais ágil e entregar uma solução para o produtor muito mais precisa. Apesar de tal evolução, uma coisa ainda não mudou muito no Brasil: o tempo de validação dos produtos pelos órgãos responsáveis. Depende muito se a gente está falando de uma solução biológica. Por exemplo, um produto biológico pode ter um registro um pouco mais rápido. Aí a gente pode estar falando aí em algo de 6 meses, 2 anos, algo desse tipo. Quando a gente fala de uma solução química, um produto tradicional, digamos assim, isso aí pode variar de 4 até 8, 10 anos. Então o processo pode ser bem moroso e demorado para chegar na mão do produtor. Para deixar uma tecnologia muito mais afiada, as estações experimentais cada vez mais tentam simular de fato a realidade do produtor, realizando todas as práticas de cultivo e de tratamento. Não adianta a gente desenvolver alguma coisa que não reflita a realidade do campo. Então tudo que é feito aqui é focado em solucionar as dores do produtor, as dificuldades do produtor, e ao final do processo, se a gente seguir essa linha de pensamento, aí a gente vai entregar uma tecnologia, uma solução que de fato vai ser útil para o produtor e vai ter aderência em um curto espaço de tempo.